Eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta pessoal. Como se eu estivesse numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que o problema está vindo lá na China, você pensa que ele está batendo na porta da sua casa? Você é uma pessoa que antecipa problemas quando os problemas ainda não chegaram? Você é uma pessoa que fica roendo as unhas, fazendo provisão para o fracasso? Você lida bem com a questão da ansiedade? Porque esse é um problema nosso, humano, né? Nós não administramos o futuro, nós não enxergamos na curva, nós não vemos lá na frente. Então, tudo aquilo que parece fugir do nosso controle, que nós não administramos, nos deixa, de fato, ansiosos. A ansiedade é considerada o mal deste século. Atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias e de todos os credos religiosos. As pessoas andam ansiosas. Até as crianças estão ansiosas hoje. Também pudera. Hoje parece que muitas crianças não têm mais espaço para uma vida lúdica tranquila. Uma criança já com 2, 3 anos já está na escola. Às vezes com atividades intensas. Quanto mais oportunidade tem esta família de investimento, mais a agenda é lotada, é aula de inglês, é aula de natação, é aula disso, é aula daquilo. E as crianças estão, às vezes, estressadas. Eu nunca me esqueço, certa feita eu cheguei na igreja mais cedo e vi uma criança brincando, tranquila, parece, sozinha. E eu me aproximei e brinquei com ela e disse: filha, que vidona, hein? E ela retrucou em tom áspero: o senhor é que pensa. As crianças estão ansiosas. As crianças também estão com os nervos à flor da pele. As pessoas estão ansiosas pela vida do amanhã. O que vai acontecer? O que vai ser do amanhã? E se eu ficar doente? E se eu ficar sozinho? E se eu não tiver dinheiro para cuidar de mim na minha velhice? O que vai ser da minha vida, dos meus filhos, da minha descendência? Onde eu vou morar? Com quem vou me casar? Onde eu vou trabalhar? Será que eu vou ter sustento necessário? São perguntas que os homens estão fazendo todos os dias, todas as horas. Como é que você lida com isso? Como é que você trata com isso? O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, ele lida com este assunto. Ele fala daquelas coisas que podem roubar nossa alegria, tirar nossa paz, tirar nosso equilíbrio emocional. E a primeira coisa que ele menciona no capítulo 1 são as circunstâncias da vida. Temos circunstâncias difíceis. A vida, na rápida corrida do berço à sepultura, ela começa com você chorando. E ela caminha pela vida com as lágrimas rolando no rosto. E via de regra, nós nos despedimos deste mundo com choro. As circunstâncias, às vezes, conspiram contra nós. Planejamos uma coisa, acontece outra. Entramos para uma viagem achando que vai tudo transcorrer em perfeita paz e vem um acidente. Você faz provisão para a saúde e fica doente. Você entra numa relação esperando companheirismo e encontra hostilidade. E quantas pessoas que lidam com circunstâncias tão difíceis. E essas circunstâncias carrancudas, que
conspiram contra a nossa paz podem nos deixar ansiosos, muito ansiosos. Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, vai tratar da questão dos relacionamentos. E talvez você sofre mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos tiram uma alegria mais do que as circunstâncias. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não constituímos uma família perfeita. E a família pode se tornar um polo de tensão na vida, de estresse, de ansiedade. Quantas mágoas não tratadas, quantas feridas não curadas, quantas dores não consoladas, quantos relacionamentos estressantes e estressados que jamais foram pacificados. As pessoas podem nos deixar muito ansiosos, né? Mas Paulo menciona no capítulo 3 uma outra razão que pode ser uma produtora de ansiedade, que é a preocupação com as coisas materiais. O apóstolo chega a dizer que há algumas pessoas que só pensam nas coisas materiais. Não por aquilo que elas têm ou deixam de ter. Porque a ansiedade não tem a ver com quanto de dinheiro você tem nas mãos, mas o quanto de insegurança você tem no coração. Talvez as pessoas mais ansiosas com dinheiro são as mais ricas. É o medo de perder o que tem, ou o medo de pessoas se aproximarem com outras intenções. E Paulo lida com isso, dizendo que algumas pessoas passam pela vida e fazendo do dinheiro o seu ídolo, o seu Deus. E o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Quando você usa o dinheiro, ele é uma bênção, mas quando você é usado pelo dinheiro, você se torna uma pessoa avarenta e despótica. Como é que você lida com isso? Já no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai tratar mais especificamente do assunto da ansiedade e vai dizer assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele não está dizendo não andeis ansiosos de alguma coisa, mas de coisa alguma. E talvez você diga, mas será que isso é possível? Será que alguém possa passar pela vida sem ser tomado, dominado pela ansiedade? Porque a palavra ansiedade, na língua grega, significa estrangulamento. É apertar o pescoço. É tirar o oxigênio. É sufocar. Algumas pessoas que estão como que sem respirar. Elas estão completamente asfixiadas. Pessoas que têm ansiedade crônica, que não sabem lidar com desafios, não vai conseguir fazer uma prova sem ficar com as mãos suadas. O raciocínio foge. Não consegue fazer um concurso, porque na hora dá um apagão. Não consegue enfrentar os desafios da vida, porque a ansiedade os deixa fragilizados. Como é que se lida com isso? O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E Paulo está nos oferecendo aqui um remédio, uma solução para esse problema da ansiedade. E que remédio é esse? E que solução é essa? Paulo diz que nós vencemos a ansiedade quando nós aprendemos a orar corretamente. Ele usa aqui 3 palavras: oração, petição e súplica e ações de graças. A palavra oração aqui é a mesma para adoração. E há uma diferença entre você adorar a Deus e você dar graças a Deus. Você adora a Deus por quem Deus é e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então, imagine que agora eu vou fazer uma oração de adoração, mas eu preciso saber então, primeiramente, quem Deus é, porque se adorar é você proclamar as virtudes de Deus, você adora a Deus por quem Deus é. Quais são os atributos de Deus? E diríamos que Deus é autoexistente,
que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, é transcendente, é soberano, que Deus é justo, é santo, é verdadeiro, misericordioso, perdoador. Então imagine que eu vou fazer uma oração de adoração para resolver o problema da minha ansiedade. Eu chego para Deus e digo: Deus, eu quero te adorar, porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro. O Deus autoexistente, imenso, infinito, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, bondoso, misericordioso, justo e compassivo, santo, rico em misericórdia e grande em perdoar. Eu quero te adorar porque tu és a minha alegria, a minha paz, a minha justiça, a minha herança, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu criador, o meu sustentador, o meu provedor, o meu redentor, o meu consolador. Tu és a razão da minha vida. Eu quero te adorar em nome de Jesus. Amém. Aí você termina essa oração e diz assim: mas eu estou tão ansioso. Ora, não dá mais para você fazer essa oração e ao mesmo tempo dizer que está ansioso, porque ou você retira a oração ou retira a ansiedade. Sabe por que nós ficamos ansiosos? É porque nós não conhecemos quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus, quanto pode o nosso Deus. Ele é o Criador do universo, Ele é o sustentador da vida, Ele tem as rédeas da nossa existência nas suas mãos. Ele move os céus e a terra, Ele levanta reinos, Ele abate reinos, Ele levanta reis, Ele tira reis do poder, Ele dá a vida, Ele tira a vida. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da consolação, Ele é o Deus da salvação. Quando nós passamos a conhecer a Deus, a amar a Deus, a servir a Deus, a reconhecer quem Deus é, então a ansiedade não terá mais domínio, governo sobre a nossa vida. Mas Paulo diz ainda que você vence a ansiedade quando você coloca diante desse Deus, que é seu Pai, as suas necessidades, suas lutas, suas angústias, seus temores. Porque se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste dará coisas boas àqueles que nele esperam. Ele é o provedor, Ele conhece cada uma das nossas necessidades, Ele supre as nossas necessidades. Ele é o Deus que vela por nós, que escala bondade e misericórdia para nos seguir todos os dias da nossa vida. Então, você não tem que viver ansioso, você tem que colocar diante desse Deus as suas necessidades, porque Ele tem cuidado de você. Você não precisa andar com essa mochila pesada nas costas, da ansiedade com respeito ao amanhã, porque Deus está lá no amanhã, e porque Ele cuidou de você até hoje, Ele cuidará até o fim. Mas agora Paulo diz que você vence a ansiedade quando você aprende a dar graças a Deus. Às vezes nós só olhamos as coisas ruins, nos concentramos nas coisas negativas. Talvez você tenha passado pela vida murmurando, reclamando de tudo, de todos. Para um pouquinho para pensar. Você tem motivos para agradecer? Me permita algumas perguntas bem particulares. Quanto vale o seu coração, que está batendo em seu peito, bombeando sangue para o seu corpo? Quanto vale você ter 2 pulmões que recebem ar e vida para a sua vida? Você não está numa máquina de hemodiálise. Você não está com uma máscara de respiração mecânica. Quanto vale os seus rins, que filtram as impurezas do seu corpo? E você não precisa estar numa máquina de hemodiálise para substituir esses órgãos do seu corpo. Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 pernas que se movimentam e você anda, e você corre? Quanto vale isso? Você não está numa cadeira de rodas ou numa maca. Quanto vale você ter braços que trabalham? Você pode abraçar,
receber. E você não está impossibilitado de trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Quanto vale você ter olhos que enxergam? Não está privado da visão. Ter ouvidos que escutam? Não está privado dos sons. Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando e você não está vegetando? Talvez inconsciente. Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter uma casa para morar, uma cama para dormir, roupa quentinha para vestir? Quanto vale você ter pão sobre a sua mesa? Talvez você só tenha olhado os lados negativos da vida e você tem motivos para gratidão. Então, comece a agradecer a Deus. Comece a exaltar a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida e por quem Deus é. E você vai perceber que na medida que você começa a dar graças a Deus, não vai tendo mais espaço para ansiedade no seu coração. O resultado disso é que Paulo diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja você que há aí uma substituição de ansiedade por paz, de ansiedade humana por paz divina, de uma ansiedade que controla a sua vida para uma paz que excede todo entendimento, de uma paz que não é comprada por dinheiro, não é uma paz rasa, superficial, de um momento, mas é a paz de Deus, que excede todo entendimento, que coexiste muitas vezes com as provas da vida, com as lutas da vida, com as dores da vida, com as lágrimas da vida. Essa paz é a paz de Deus, que o mundo não conhece, que o mundo não pode dar, que o mundo não pode tomar de você. Essa paz de Deus vai cercar sua vida. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará, e a ideia aqui é montar guarda, montar sentinela, colocar uma soldadesca divina ao redor da sua cabeça e do seu coração, porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando você adora a Deus por quem Deus é, quando você suplica a Deus porque Ele é seu Pai, quando você dá graças a Deus por aquilo que Deus já tem feito na sua vida, então a ansiedade não tem mais espaço, porque agora a sua mente está protegida, guardada por uma sentinela divina. O seu coração está protegido, guardado por uma sentinela divina. E essa muralha protetora que se levanta para guardar a sua mente, o seu coração, a sua razão e a sua emoção, é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Essa paz coexiste com a dor, com a lágrima. Não é ausência de problema, não é paz de cemitério. É a paz que lhe dá forças para prosseguir, ainda que a estrada esteja juncada de espinhos, para navegar, ainda que os mares sejam revoltos. É aquela paz que está com você nos dias de celebração, também nos dias amargos de dor. É aquela paz que está com você quando você diz bem-vindo, quando você diz até logo. Esta é a paz que hoje pode tomar conta da sua mente e do seu coração. Então você não precisa ser um prisioneiro da ansiedade. Você não precisa ser um escravo desse algoz que como um carrasco domina a sua vida. Agora é você se livrar dessa ansiedade, dessa mochila pesada, e lançar aos pés do Senhor Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O Senhor Jesus disse: se você quer curar a ansiedade, olha para os lírios do campo. Eles não semeiam, eles não ceifam. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer desses lírios do campo. Olha as aves dos céus, eles não semeiam, eles não colhem
eles não têm celeiros, e Deus os alimenta. E você vale mais do que as flores do campo, você vale mais do que as aves dos céus. Você é precioso para Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, você é a herança de Deus. Deus tem todo o seu prazer em você. Não viva ansioso, porque a ansiedade é inútil. Ela não vai melhorar o seu performance amanhã porque você está ansioso hoje. A ansiedade é prejudicial. Ela vai drenar, roubar, sugar a sua energia. Quando o problema, se porventura vier, você já não tem forças para enfrentá-lo. Mas 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos e nós sofremos por eles, nunca vão acontecer. Sofremos desnecessariamente. A ansiedade é um sintoma de incredulidade. Jesus disse, os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Aos seus amados, Deus os dá enquanto dormem. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não seja escravo da ansiedade. Se o Senhor Jesus libertar você, verdadeiramente você será livre. Deus abençoe sua vida. Viva uma vida plena, abundante, maiúscula,